Rodrigo Oliveira, o mercado espera já uma alta na taxa de juros, mesmo com a indicação do Galípolo? Sim, o Galípolo não mudou nada nessa história. Inclusive, o Galípolo foi um dos caras que colocou fogo no parquinho, né? Umas semanas atrás, ele que levantou o tom, subiu o tom do Banco Central. Inclusive, o mercado achou que o banco, naquela época, achou que o Banco Central ia para um aumento de 0,5 ponto percentual. Então, a gente sairia de 10,5% da Selic ao ano para 11%. Depois disso, o Roberto Campos Neto jogou um pouquinho de água na fogueira, baixou um pouquinho a temperatura, mas manteve aí a impressão de que a gente deve ver amanhã, lá para as 6h30, um anúncio do Banco Central de que a taxa Selic, que é a taxa de juro básico, todos os outros juros da economia brasileira se baseiam nesses juros. Então, quando esse juro sobe, todos os outros juros sobem. Quando ele desce, todos os outros juros descem. Deve chegar aí amanhã, então, a 10,75% ao ano, mas o mercado já precifica, depois desse aumento de 0,25%, mais 2 aumentos de 0,50%, e aí a gente chega a 11,75%, e mais um aumento de 0,25% em janeiro para 12%. E aí, amigo, se tivesse de janeiro mesmo, esse vai ser interessante, porque já será com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. E aí não dá, porque toda vez que a gente fala de juros, uma voz ecoa na minha cabeça, a nossa querida Gleisi Hoffmann, que ela sempre reaparece, né? Eu acho, inclusive, que deviam dar uma cadeira para ela no Comitê de Política Monetária, só para ela ficar infernizando os diretores do Banco Central, em vez de infernizar a gente pelas mídias sociais. Ô, Matheus, coloca aí o recado da nossa querida Gleisi Hoffmann, por favor. Tá aí, ó. Diz ela, a única decisão sensata que o Copom pode tomar amanhã é reduzir a taxa básica. Olha isso, reduzir a taxa básica de juros no mundo capitalista inteiro. Os juros estão caindo, porque aqui seria diferente. E ela continua. Vai, Matheus. O país gasta quase 100 bi por mês com juros, que crescem com a taxa Selic, 7,7% do PIB. Com um mês desses juros, daria para pagar quase um ano de BPC a 6 milhões de idosos e deficientes físicos. Olha as contas, eu adoro a matemática. Toca, Matheus. Aumentar 0,25 exige, custaria mais 1 bi, segundo ela, o mercado que está exigindo. Eu vou explicar por que o mercado está exigindo isso. E aí ela fala um monte de besteira que não vale nem a pena a gente perder o nosso tempo. Pode voltar, Matheus. Rapidinho. O que a Gleisi está falando aí de o mercado está exigindo. Por que o mercado exige? Já falei isso para vocês, vou repetir aqui para que todos nós fiquemos na mesma página. Quem empresta o dinheiro, aliás, quem pega emprestado ou quem empresta? Quem empresta, é a mesma pessoa, né? Não, quem empresta o dinheiro é que exige os juros, certo? Se eu vou emprestar dinheiro para você, eu cobro quanto eu quiser. Se você quiser pagar, bem. Se não quiser, problema seu. Quem precisa de dinheiro é você. E por que o governo precisa de dinheiro emprestado? Emprestado de todo mundo, não é do banqueiro maldoso. É também do cidadão brasileiro que está lá no Tesouro Direto, ou de um investidor estrangeiro que está por aqui. Por que o governo precisa de dinheiro? Porque ele não consegue controlar as contas públicas e fica inventando toda hora matemática, fica inventando truques para tentar fazer de conta que está controlando as contas, mas ninguém é trouxa nesse negócio. E aí, quanto mais você precisa de empréstimo, mais caro eu vou te cobrar. Por quê? Porque eu sou mauzão? Não, querido. Porque você não é crível, você não tem credibilidade. O custo da falta de credibilidade e de um histórico de irresponsabilidade com as contas públicas. O Lula gosta de falar que teve superávit nos primeiros governos, é verdade, teve mesmo, mas foi um irresponsável com quase tudo, tanto que depois que saiu, o Brasil, poucos anos depois, mergulhou numa das crises mais graves de toda a história econômica brasileira. Então, meu querido Lula, tem que ter credibilidade e não basta só falar, não, queridão. Tem que fazer. Não está fazendo, vai pagar juro mais alto. A culpa do juro mais alto, dona Gleisi, é do Lula, é sua, do seu partido, que fica defendendo ideias que não fazem mais sentido há pelo menos, deixa eu só fazer uma conta rapidinho aqui,
327 anos nas minhas contas rápidas aqui. Talvez tenha um engano, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas eu acho que uns 327 anos que isso está atrasado, essa conversa mole do PT e do petismo sobre essa história de que gasto é vida e, no fim das contas, quem paga isso é a população brasileira, ou via confisco, ou via juros, ou, como a gente está vendo agora, via as duas coisas. Parabéns aos envolvidos.